ou antes individual, sejam desfeitos, podemos ver como esta ruptura começa. Mas antes disso, é necessário desfazer um erro em que caem quase todos os que começam a estudar a teosofia. Não é tentando matar o coração que se consegue quebrar os laços do coração. Não é convertendo-nos em pedra ou em metal, incapazes de sentir, que nós quebraremos os laços do desejo. O discípulo, à medida que se aproxima da libertação, não vai perdendo a sensibilidade, antes pelo contrário, adquire-a cada vez mais, torna-se mais terno e não mais frio, porque o discípulo perfeito, que é como um mestre, é aquele que responde a todas as vibrações do universo exterior, que se comove com tudo e a tudo responde, e que, precisamente pelo fato de nada desejar para si, é capaz de dar tudo aos outros. Uma criatura assim não forja nenhum laço que encadeie a alma, não fica em poder do karma. Quanto maior é o papel de canal para a vida divina que o discípulo representa, tanto mais deseja ser ele próprio esse canal, tentando alargá-lo cada vez mais para que, com maior facilidade, nele corra a grande vida. O seu único desejo é converter-se num receptáculo sucessivamente maior e deixar de sentir esse obstáculo para o esgoto exterior da vida, trabalhar única e exclusivamente para servir. Eis a vida do discípulo, vida perante a qual todas as cadeias que prendem, se quebram e se abrem. Há, contudo, um elo que nunca se quebra, o dessa unidade real que não é afinal uma prisão, porque não se lhe pode distinguir um caráter separado, o que une o uno ao todo, o discípulo ao mestre, o mestre ao seu discípulo, a vida divina que nos atrai sempre para frente, sempre para cima, sem nos prender à roda da vida e da morte. Nós somos reconduzidos à terra, primeiro, pelo desejo dos prazeres que aqui encontramos e, depois, pelos desejos cada vez mais elevados que tem a Terra por esfera de ação, conhecimento espiritual, desenvolvimento espiritual e dedicação espiritual. Ora, o que liga ainda os mestres ao mundo dos humanos, quando tudo que havia a realizar se realizou? Não é nada que o mundo lhes possa oferecer. Não existe na Terra conhecimento que eles não tenham, poder que não exerçam, experiência nova que não tenham colhido daquilo que existe no mundo, nada os induz a voltar à Terra. E todavia voltam, mas porque um impulso divino, nascido de dentro e não vindo de fora, os envia à Terra, que, se não fosse ele, poderiam abandonar para sempre, para ajudar os seus irmãos a trabalharem, século após século, milênio após milênio, para a felicidade e em serviço dos homens. É o que torna inefável o amor e a paz dos mestres. Em troca, a terra nada lhes pode dar, a não ser a alegria de ver outras almas desenvolverem-se à sua semelhança e começarem a compartilhar com eles da vida consciente de Deus, o karma coletivo. A reunião das almas em grupos formando famílias, castas, nações, raças, introduz um novo elemento de confusão nos resultados kármicos e daí provém aquilo a que se chama os acidentes e as adaptações que os senhores do karma estão continuamente fazendo. Embora um homem nada possa acontecer além daquilo que se encontra no seu karma individual, parece, contudo, que uma grande catástrofe nacional, um tremor de terra, por exemplo, pode servir de pretexto para ele esgotar uma certa quantidade de mau karma, que, em condições normais, não seria afetado no seu período de existência atual. Parece, tudo que eu digo a este respeito é apenas com um caráter especulativo, porque não tenho sobre este ponto conhecimentos especiais, que a morte súbita não pode suprimir o corpo de um homem a não ser que a sua morte seja em decorrência da lei. Pouco importa o turbilhão de catástrofes e desgraças em que possa estar envolvido, será um dos que escapam por milagre, como costuma dizer-se, no meio da morte e da ruína que tragam os seus vizinhos, a tempestade ou a explosão passarão sem lhe fazer mal. Mas se ele deve uma vida, ou se o seu karma nacional ou familiar o atraiu para a zona de ação de uma destas catástrofes, não há intervenção nenhuma que o possa salvar.
Mesmo que a morte súbita não faça parte da trama do Linga Charira relativo à vida presente. Quando morreu, já se tinham tomado medidas para que não viesse a sofrer injustamente pela sua expulsão súbita da vida terrestre, mas teve a faculdade de pagar a sua dívida no momento em que se deu essa eventualidade, faculdade que lhe foi posta ao alcance da lei, pelo karma coletivo que o envolve. Da mesma forma, pode vir a tirar partido desta ação indireta da lei, se, por exemplo, pertence a um país que goza dos efeitos de um bom karma nacional, pode assim receber o montante de uma dívida que a natureza não saldaria na vida presente, se apenas entrasse no débito e no haver do karma individual. O nascimento de um indivíduo nesta ou naquela nação é função de certos princípios gerais de evolução e, também, dos característicos que lhes são próprios. No seu lento desenvolvimento, a alma não tem de passar apenas pelas 7 raças raízes de um globo, refiro-me à evolução normal da humanidade, mas também pelas 7 sub-raças. Esta necessidade impõe certas condições pela qual a alma deve passar. Tem-se notado que, em pontos onde se tem podido seguir longas séries de reencarnações, certos indivíduos progridem regularmente de sub-raça em sub-raça, ao passo que outros são mais errantes e se reencarnam por vezes repetidamente nesta ou naquela sub-raça. Embora sempre dentro dos limites da sub-raça, as características individuais do homem atraem-no para certa nação, e é fácil assinalar a reaparição em bloco, no teatro da história, das características nacionais dominantes, depois de um intervalo normal de 1500 anos. E assim vemos romanos encarnados hoje como ingleses, reaparecendo seu espírito empreendedor, os seus instintos de colonização, conquista e domínio como características nacionais da Inglaterra. O homem com tais características nacionais fortemente acentuadas pode, chegado o momento do renascimento, ser atraído para a nação inglesa pelo seu karma e compartilhar o destino dessa nação, para o bem ou para o mal, nos limites em que o destino de um país pode afetar a sorte de um indivíduo. Evidentemente o laço familiar é de um caráter mais geral que o nacional, pelo que se conclui que aqueles que se ligaram por laços íntimos de afeição tendem a renascer em membros de uma mesma família. Por vezes, esses laços encontram-se com persistência em 2 vidas, e por isso os destinos de 2 indivíduos podem achar-se intimamente ligados nas encarnações sucessivas. Outras vezes, em virtude da diferença de duração dos devachans, diferença ocasionada pela maior ou menor atividade intelectual e espiritual durante as vidas passadas juntamente na Terra, os membros de uma família parecem disseminados e só se voltam a encontrar muitas reencarnações depois. De uma maneira geral, pode afirmar-se que a probabilidade de renascimento num mesmo grupo familiar é função da intimidade dos laços existentes nas regiões superiores da vida. E nisto também influem os karmas entrechocados da família do indivíduo, que vão afetar o seu karma individual. Daí resulta um indivíduo poder aproveitar-se deles com vantagem ou achar-se sacrificado pela sua influência, sem que para isso concorra diretamente o karma pessoal, saudando, assim, dívidas kármicas, por assim dizer, antes do prazo. Parece, porém, que este fato traz consigo uma certa compensação, no que diz respeito à personalidade, na passagem no Kama Loka e no Devachan, para que se faça inteira justiça à personalidade efêmera. O funcionamento detalhado do karma coletivo levar-nos-ia para além dos limites de um trabalho elementar, como este, e ultrapassaria mesmo os conhecimentos do autor. Limitamo-nos, pois, a apresentar ao estudante ligeiros fragmentos. Para a perfeita compreensão do assunto tornar-se-ia necessário estudar inúmeros casos individuais e segui-los durante muitos milhares de anos. Sobre estes assuntos é ocioso fazer conjecturas. O que é preciso, é observar com paciência e perseverança. Há, contudo, um outro aspecto do karma coletivo, sobre o qual se podem dizer algumas palavras,
É a relação existente entre os pensamentos, os atos do homem e os aspectos da natureza exterior. Sobre este obscuro assunto, damos a palavra a Madame Blavatsky. Depois de Platão, Aristóteles explicou que o termo elemento representava apenas os princípios incorporais colocados nas 4 grandes divisões do nosso mundo cósmico para o vigiar. Assim os pagãos não adoram, como creem os cristãos, nem respeitam os elementos e os pontos cardinais imaginários, mas sim os deuses que governam cada um deles. Para a Igreja, existem 2 espécies de seres siderais, os anjos e os demônios. Para o cabalista e para o ocultista, há apenas uma classe desses seres, e nem o cabalista nem o ocultista fazem diferença entre retores da luz e os retores das trevas ou cosmocratores que a Igreja Romana imagina e descobre nos retores da luz, visto um deles ser chamado com um nome diferente daquele que lhe dá. Não é o retor ou o Maharaja quem castiga ou recompensa com ou sem permissão ou ordem de Deus, é o próprio homem que o faz. Porque os atos ou o seu karma atraem individual e coletivamente, às vezes nações inteiras, toda a espécie de males e de calamidades. Nós produzimos causas e estas despertam os poderes correspondentes do mundo sideral, que são então magneticamente, irresistivelmente atraídos para os criadores dessas causas e reagem sobre eles, quer estes sejam apenas malfeitores por obras ou simplesmente pensadores que chocam ações más. A ciência moderna ensina efetivamente que o pensamento é matéria e que toda a partícula de matéria existente deve registrar tudo o que aconteceu. Assim o anunciam nos seus princípios da ciência, Jevons e Babbage. Cada dia que passa atrai com redobrada força a ciência moderna para a corrente do ocultismo. Atração inconsciente, é certo, mas extremamente sensível. O pensamento é matéria, mas não no sentido do materialista alemão Moleschott que afirma que o pensamento é o movimento da matéria, fórmula de um absurdo quase sem igual. Os estados mental e físico aparecem-nos assim em franca oposição. Mas isso não altera a asserção de que todo o pensamento apresenta, a mais do que o seu acompanhamento físico, um aspecto objetivo, embora de uma objetividade suprassensorial para nós, no plano astral. Parece que quando há da parte dos homens uma grande produção de formas pensamentos de caráter destrutivo, coincidindo com a aglomeração no plano astral de grandes massas de forças, a sua energia pode ser, e é muitas vezes, projetada no plano físico, dando lugar a guerras, revoluções e perturbações de todas as espécies, que vêm a ferir, como karma coletivo, os seus progenitores, e, assim, o homem é, sob o ponto de vista coletivo, também, senhor do seu destino, e o mundo onde ele evolui toma forma sob a influência da sua ação criadora. As epidemias de crimes e de doenças, os ciclos de acidentes podem explicar-se de maneira análoga. As formas pensamentos de cólera concorrem para a perpetração de assassinatos. Os elementais desta categoria nutrem-se do crime, e os resultados do crime, os pensamentos de ódio e de vingança da parte daqueles que eram afetos à vítima, o ressentimento feroz e o furor impotente do criminoso ao ver-se expulso à força deste mundo, ajudam a reforçar os seus semelhantes com uma quantidade de forças maléficas. Estas, do plano astral onde estão, incitam o homem mau a novos crimes, e assim se inaugura um novo ciclo de novas impulsões que determinam uma epidemia de atos violentos. Espalham-se doenças e os pensamentos de terror que lhes acompanham os progressos têm uma ação direta que reforça o poder do mal. Aparecem perturbações magnéticas, propagam-se e reagem no campo magnético daqueles que se encontram na sua esfera de influência. Em resumo, de mil maneiras e por todos os lados, os pensamentos maus do homem causam devastações, e o homem que devia ser um divino colaborador na construção do universo emprega os seus poderes criadores na destruição e no retrocesso do grande esquema divino. Conclusão.
Eis em poucas palavras o esboço que é possível fazer da grande lei do karma e dos seus efeitos. O conhecimento desta lei permite ao homem acelerar a sua evolução, a sua utilização inteligente liberta-o de qualquer escravidão e dá-lhe o poder de se tornar um dos colaboradores dos salvadores do mundo, mesmo antes que a raça, de que faz parte, tenha percorrido todo o seu caminho. A convicção profunda e refletida da verdade da lei dá à vida uma tranquila serenidade e uma intrepidez perfeita. Nada pode aflorar-nos que não tivesse sido posto em movimento por nós mesmos. Nenhum mal pode ferir-nos se não o tivermos merecido. E como tudo que semeamos há de chegar à maturação na estação própria, e há de ser recolhido, é inútil dar largas a lamentações se a colheita for dolorosa. Hoje ou mais tarde tem de ser feita, é inevitável, e uma vez armazenada, deixa, para sempre, de nos preocupar. É, pois, de coração alegre, que o homem deve encarar o karma doloroso. É preciso aceitá-lo com alegria. Vale mais tê-lo no passado do que no futuro, e cada dívida saldada é uma dívida a menos e um capital a mais. Oxalá o mundo conhecesse e pudesse sentir a força que provém desta confiança na lei. Infelizmente, para a maior parte dos ocidentais, ela não passa de uma quimera. Para muitos teosofistas, a crença no karma é mais um assentimento de ordem intelectual do que uma convicção viva, fecunda, do que uma lei à luz da qual se vive a existência. A força de uma crença, diz o professor Bain, mede-se pela influência que ela tem na conduta. A crença no karma tornar-nos a vida forte, serena e risonha. Só as nossas próprias ações é que nos podem travar. Só a nossa vontade é que nos pode refrear. No dia em que os homens conhecerem esta verdade, nada mais lhes é preciso para sua libertação. A natureza não pode reduzir à escravidão a alma que conquistou o poder pela sabedoria que apenas se utiliza dele no amor. Fim.